pessoal, tudo bem? Eu sou a Manuela Brazão, sou formada em Educação Física, trabalho atualmente com Fisiologia do Exercício e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre recursos ergogênicos e o desempenho. Bom, vamos começar entendendo a palavra. Recurso ergogênico. Ergo vem do trabalho, gênico, criação ou produção. Então, ergogênico vem de criação ou produção de trabalho, ou criação ou produção de performance. Muito bem. Então, recursos ergogênicos são qualquer um dos artifícios que possa aumentar ou melhorar o meu desempenho. Sejam eles de natureza nutricional, farmacológica, física, mecânica ou até mental. Então, qualquer artifício que me auxilie a aumentar minha prestação é considerado um recurso ergogênico. Dentro desse grupo, nós vamos ter alguns recursos que são ilícitos, que são proibidos, alguns recursos que são lícitos em alguns casos e alguns recursos que são permitidos e que podem ajudar na performance, mas estão autorizados pela utilização em esportes. Tudo bem, mas será que eu utilizo recurso ergogênico só para o esporte? Não. Hoje nós sabemos que muitas pessoas utilizam recursos ergogênicos também para sua saúde, para desempenho de saúde, para estética e também para atividades esportivas. Então, dentro desse grupo todo, nosso objetivo hoje é conhecer quais são os principais recursos ergogênicos utilizados e qual o risco de utilização de cada um deles. Vamos começar então com a lista da Agência Internacional Antidoping. Quais são as substâncias que são proibidas, que não são permitidas no meio esportivo? Bom, as principais são agentes anabolizantes, hormônios peptídicos relacionados a fatores de crescimento, beta-2 agonista, que é um recurso utilizado para tratamento de doenças respiratórias como a asma, hormônios moduladores de performance e metabólicos, diuréticos e fatores mascarantes de outras substâncias, e em competições especificamente, estimulantes, narcóticos, canabinoides e glicocorticoides. Então, tudo isso, pessoal, hoje é considerado pela Agência Internacional Antidoping como substâncias proibidas. Algumas no momento da competição especificamente e outras ao longo de toda a carreira esportiva. Um atleta, ele pode ser testado durante seu período de preparação ou durante a competição, dependendo da organização e da conduta de cada uma das confederações. Mas, infelizmente, o esporte ele não dá conta da demanda de atletas participantes. E muitas vezes, acaba que esses atletas utilizam sim de agentes, de substâncias não permitidas, porque a fiscalização acaba sendo escassa em relação à quantidade de atletas. E as competições nem sempre têm os recursos financeiros e o apoio de laboratórios para realizar os testes. Então, infelizmente, no meio esportivo hoje, tem sido cada vez mais comum a utilização de recursos ergogênicos proibidos. Bom, dentro desses recursos, como eu disse para vocês, alguns são lícitos e alguns são ilícitos. E, normalmente, aqueles que são ilícitos, eles estão relacionados a um alto risco para a saúde, podendo causar consequências graves, como, por exemplo, esterilidade, doenças hepáticas, dependência química e até mesmo a morte, através do câncer, que é uma das patologias mais relacionadas com a utilização abusiva de anabolizantes e de recursos ergogênicos ilícitos. Apesar de nós encontrarmos muitas pesquisas falando sobre a utilização desses recursos ergogênicos, muitas delas têm algumas dificuldades de comparação. Isso porque, pessoal, são muitas variáveis que interferem nos estudos, como, por exemplo, o tipo de substância. Só para agentes anabolizantes, nós temos diversas substâncias que podem ser utilizadas, assim como para imunidade, assim como para melhora de capacidade anaeróbia. Então, é muito difícil você encontrar estudos que utilizem a mesma substância nas mesmas quantidades. Então, esses são alguns obstáculos que você pode encontrar na comparação de estudos. Além disso, cada indivíduo tem a sua individualidade biológica e pode responder de maneira diferente a uma mesma substância, dificultando também a comparação desses resultados. O tipo de tarefa também interfere
na maneira como esse anabolizante vai ter o efeito esperado ou não. Então, como você pode observar, dentro de um mesmo estudo existem muitas variáveis que podem interferir e, consequentemente, dificultar grandes achados quando se trata de substâncias principalmente ilícitas. Mas vamos entender, quais são as necessidades de um atleta? Será que ele realmente precisa de recursos ergogênicos, farmacológicos ou de suplementos nutricionais? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que para um atleta existem 3 elementos principais que sustentam toda essa base do esporte. Se você trabalha com alta performance estética, isso também funciona. Então vamos lá. Primeiro pilar é o treino. O estímulo do treino tem que ser adequado para o tipo de resposta que se espera. Então, se eu quero ter um melhor desempenho anaeróbio, eu tenho que dar um estímulo específico para isso. Se eu quero ter um estímulo hipertrófico, o meu estímulo tem que estar voltado para isso. Se eu tiver um estímulo diferente, eu não vou ter o melhor desempenho dentro daquilo que eu quero. Segundo ponto importante, o descanso. A sobrecarga, ela não tem relação apenas com uma sessão de treino, mas a sobrecarga ela também pode ser acumulada. E o tempo de descanso e a maneira, a qualidade desse descanso vai interferir diretamente na sua produção hormonal, por exemplo. Então é muito importante que o descanso seja considerado de tamanha importância a ser considerada durante a preparação do atleta, tanto quanto a própria sessão de treinamento. Então esse é o nosso segundo pilar. E o terceiro pilar, e não menos importante, é a nutrição. Nós conseguimos grande parte de todos os nutrientes, de tudo que nós precisamos para o nosso corpo performar através da alimentação. Então, uma boa alimentação, uma suplementação bem orientada, aliada a um bom treino e um tempo de descanso necessário, já podem contribuir para um desempenho excelente. Então, a questão é, será que um atleta, ao buscar um recurso ergogênico, já tem esses 3 pilares 100% alinhado? Se não tem, será que não é mais interessante primeiro alinhar isso, ver até onde ele pode chegar e aí então buscar recursos adicionais? Bom, para vocês entenderem, 80% dos atletas americanos utilizam recursos ergogênicos, principalmente vindos da suplementação. Mas será que esses atletas já têm esses 3 pilares bem equilibrados, otimizados? Será que eles precisam de uma suplementação nutricional? Isso são pontos a serem considerados e é importante o profissional da saúde refletir sobre isso. Além do que, pessoal, não temos nenhuma garantia de que aquele suplemento, por exemplo, não foi contaminado. E é de total responsabilidade do atleta saber exatamente o que ele está ingerindo. Nós já vimos muitos casos de atletas sendo pegos no doping por conta de contaminação de suplemento. Então é muito importante que o atleta se responsabilize e tenha total responsabilidade sobre aquilo que ele está tomando e conheça a marca, conheça o patrocinador que está providenciando essa suplementação para ele. Bom, tendo lá todos os meus pilares básicos bem estruturados e bem equilibrados e bem orientados, vamos começar a pensar então nos suplementos nutricionais. Esses são, por norma, aqueles suplementos que são recursos ergogênicos lícitos, ou seja, eles podem ser utilizados por qualquer esportista, de acordo com a Agência Internacional Antidoping. O primeiro deles é a creatina. A creatina é um dos suplementos que tem maior suporte científico, ou seja, existem muitos papers que suportam a teoria de que a creatina realmente ajuda no desempenho. Então, como que ela funciona? Nós temos lá nossas 3 vias metabólicas, que vão estar sendo utilizadas durante o exercício, anaeróbia lática, alática e aeróbia. Acontece que em esforços máximos de curta duração, nós dependemos muito da creatina disponível na nossa célula. E nós temos uma reserva limitada de creatina. A nossa reserva de creatina ela é de aproximadamente 120 milimols por quilograma de peso. Mas, quando eu tenho uma demanda muito alta, essa creatina ela vai chegar até certo ponto.
como substrato energético para a produção de ATP. E se eu faço uma suplementação nutricional de creatina, eu consigo fazer com que essa via dure por mais tempo, ou seja, eu consigo retardar a fadiga, fazer com que ela demore mais a chegar. Então, existem indícios científicos de que a creatina auxilia em treinamento de força, redução da fadiga e principalmente tem uma melhora da resposta em exercícios anaeróbicos de alta intensidade. Outro suplemento interessante, pessoal, é o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio ele vai atuar principalmente no tamponamento do sangue. Ou seja, ele consegue auxiliar no equilíbrio ácido básico. Então, o que nós queremos evitar quando nós fazemos uma atividade anaeróbia lática com predominância? A acidose. E esse tamponamento, ou seja, essa diminuição de acidose, esse freio da acidose no nosso corpo, ele é feito principalmente através do bicarbonato de sódio, ou pode ser utilizado como recurso. Então, a suplementação de bicarbonato de sódio pode auxiliar na manutenção da resistência e na diminuição da fadiga. Terceiro suplemento interessante para eu falar aqui para vocês, cafeína. A cafeína ela é considerada um estimulante e ela já foi banida, né, para a utilização de atletas, então a Agência Internacional Antidoping já proibiu a cafeína. Hoje em dia ela é permitida em doses pequenas, mas ela vai atuar principalmente na melhora da performance, na melhora dos níveis musculares, sinalização do sistema nervoso central e fortalecimento e favorecimento de energia para o músculo. A cafeína, ela tem um efeito interessante, porque apesar dela ser um estimulante, se utilizada a longo prazo e em grandes quantidades, o nosso corpo pode se tornar resistente. Então, é muito importante que haja uma orientação sobre quantidade e sobre frequência da utilização da cafeína. Outro ponto importante aqui de suplementação é a glutamina. A glutamina ela pode ser utilizada tanto por atletas quanto por pessoas normais, porque ela pode ser utilizada para auxílio e melhora na função imunológica. Inclusive, pessoal, alguns pacientes, por exemplo, que estão fazendo tratamento para câncer ou pacientes imunocomprometidos podem utilizar a glutamina também. A glutamina ela pode auxiliar também na ressíntese do glicogênio muscular. Então, é muito interessante para pessoas que realizam atividades com características mais glicolíticas e que precisam de uma reposição rápida de glicogênio, porque ela melhora o desempenho físico e a resistência muscular localizada. Depois nós temos outros suplementos, como por exemplo a betalanina, que pode funcionar como vasodilatador, melhora ali o aporte de oxigênio de sangue para os nossos músculos. Temos a leucina, que é um aminoácido essencial que auxilia na sinalização também de síntese proteica. E nós temos o famoso whey, né? O whey ele é a proteína que pode ser utilizada como substituição ou complementação de refeições. E ele tem sido muito utilizado na suplementação de atletas vegetarianos que têm dificuldade de aporte proteico. Então, ele pode ser utilizado também. Outra curiosidade interessante é que a creatina ela tem um efeito mais significativo em atletas vegetarianos por conta do déficit que esses atletas têm no seu perfil nutricional. Então, eu falei aqui sobre alguns suplementos mais importantes e mais comuns e populares que nós vemos. E agora eu vou falar sobre outros tipos de recursos ergogênicos que vocês vão encontrar também quando relacionado à performance. Um deles é muito curioso, que é o doping sanguíneo. E aí você pensa, a palavra doping, você pensa logo em recursos de melhora de performance, né? O doping sanguíneo, ele é muito utilizado por atletas de endurance e atletas que dependem predominantemente da via aeróbia. E por que isso? Porque o objetivo do doping sanguíneo é melhorar o transporte de oxigênio. E como que eles fazem isso? Eles fazem a reinfusão de eritrócitos com o objetivo de aumentar a quantidade e a concentração de hemoglobina no sangue. E a hemoglobina é a principal transportadora de oxigênio. Então, se eu tenho uma maior quantidade de hemoglobina, eu tenho melhor transporte de oxigênio através do meu corpo e uma chegada mais eficiente no meu músculo. E quem vai aproveitar todo esse oxigênio transportado pela hemoglobina? As mitocôndrias, que são a nossa casa de força de ATP, em que utiliza o oxigênio como
dependência na produção de ATP, né, de energia. Então, olha que interessante, atletas de endurance, eles vão para, por exemplo, altitudes, onde eles têm uma produção maior, né, de hemoglobina, e depois fazem essa reinfusão. Então, é bem interessante e é um caso a ser considerado. Não é tão comum, porque ele acaba sendo um recurso que é um pouco mais dispendioso, mas já vem sendo muito utilizado. A vantagem dele para os atletas é que os efeitos adversos são mínimos e é muito difícil de ser detectado no exame de doping, porque é uma substância própria e natural. Então, é muito difícil de ser pego. Então, tem sido muito utilizado. Vou falar um pouquinho para vocês sobre uma outra substância que é pouco vista no Brasil, mas que é legal vocês terem um conhecimento, que são as anfetaminas. A anfetamina, ela tem um uso banido, ela é totalmente ilícita, mas ela age como um estimulante. E esse estimulante, ele melhora tanto a recuperação quanto a resistência muscular. E ela é prontamente absorvida no intestino. A sua duração pode ser de 2 a 3 horas logo após a ingestão, até 12 horas após. E ela vai deixar a pessoa em estado de alerta, com uma melhor reativação. Então, é um recurso, apesar de proibido, ainda muito utilizado principalmente fora do Brasil. E agora vamos para os hormônios, né? Temos 2 principais hormônios aí polêmicos e muito utilizados, tanto para performance esportiva quanto para estética. E o GH, ele é muito popular nas academias. Por quê? Ele é um hormônio de crescimento. Então, ele é um hormônio que estimula síntese, estimula construção muscular. Ele é liberado lá na hipófise. E uma curiosidade bacana do GH é que ele tem uma maior produção durante a vigília, enquanto nós dormimos. Então, vocês veem aí mais uma vez a importância do descanso e do sono. Então, nós temos formas próprias de produzir e de otimizar nossa produção natural de GH. Uma delas é uma boa noite de sono e a outra, pessoal, é o exercício. O próprio exercício metabólico, ele é um precursor de GH, ele é um produtor, um estimulante da produção de GH. Então, eu não necessariamente preciso comprar e me injetar GH. Eu tenho acesso a isso através da atividade física, de uma boa alimentação e de uma boa noite de sono. Então, as concentrações de GH, elas se mostram maiores durante a vigília, mas ele tem um fator muito, muito crítico, que é a inibição da insulina. Então, quanto mais GH eu tenho circulante, menor a ação da insulina. E com isso, ele acaba aumentando a concentração plasmática de glicose. Então, todas as vezes que alguém utiliza GH, seja ela recomendada por um médico ou não, tem que haver um cuidado especial com a alimentação, porque já vai ter um aumento da taxa de glicose no sangue. Além disso, ele estimula a síntese de glicose também no fígado. E isso vai acumular ainda mais glicose no sangue. Então, tem que ter esse cuidado, tá, pessoal? O GH, ele promove a síntese proteica, então o aumento do tamanho do músculo, mas não necessariamente aumento de força. Então, ele é um aumento de tamanho, mas não necessariamente aumento funcional, de função mesmo desse músculo, tá? E ele também promove muita retenção hídrica e retenção de sódio também. O GH, ele é interessante porque ele não age só na síntese proteica. Ele também age no perfil lipídico. Então, ele acessa lá o nosso tecido adiposo e consegue utilizar essa gordura também como fonte de energia. Então, ele tende a ter um efeito positivo tanto na construção de músculo quanto na diminuição de gordura corporal. Quais são os principais problemas que o GH pode causar, tá, pessoal? Ele pode causar problemas a nível de fígado, ele pode causar gigantismo em crianças se utilizado de forma incorreta, deformidades, principalmente nas extremidades, uma supressão do eixo GH-IGF. Então, ao utilizar muito hormônio, eu posso causar também uma desconfiguração de todos os meus eixos hormonais. Retenção de água e edema, resistência à insulina, dores articulares e musculares, ressecamento articular,
Porque ele puxa toda aquela água para o músculo. E também ele pode causar tendinites, síndrome do túnel do carpo, porque ele aumenta a síntese de tecidos moles, além, claro, do câncer. Então, tem que se colocar numa balança se realmente é um recurso viável, se realmente é um recurso, individualmente falando, interessante para essa pessoa. Tá? Aqui algumas curiosidades para vocês sobre o GH. Ele reduz ao longo da idade, tá? Ele é muito estimulável através do exercício físico e verifica-se um aumento da massa muscular e da diminuição da massa gorda, mas não necessariamente aumento de força. Esses são os principais tópicos aí relacionados com o GH. E agora vamos falar do queridinho, né? Que é a testosterona. A testosterona é um hormônio tipicamente masculino, então tem muito mais quantidade nos homens, porque ele é sintetizado principalmente nos testículos. E ele tende a ter uma queda brusca, principalmente após os 50 anos. Então, existe toda uma tendência atual de reposição de testosterona para os homens, mas isso tem sido cada vez mais comum nas mulheres também. Mas a questão é, será que a mulher precisa de testosterona? Se ela viveu a vida toda sem? As mulheres, elas têm hormônios importantes produzidos, hormônios femininos, que também têm efeitos anabólicos, efeitos catabolismo, efeitos, por exemplo, de resistência à fadiga, de resistência à dor, como, por exemplo, o estrogênio e a progesterona. Então, será que é realmente necessário que a mulher faça uma modulação hormonal com a utilização da testosterona? Esses são assuntos que têm sido cada vez mais discutidos, porque a modulação hormonal, ela tem sido mais e mais popular, tanto na melhora da funcionalidade, do bem-estar, como também na melhora de fatores estéticos. Então vamos voltar lá para a testosterona. Ele é um hormônio anabólico, isso todos nós sabemos, né? É androgênio e ele é de muita importância no nosso corpo. Ele tem várias funções importantes além da performance do exercício. Mas ela também tem um fator muito importante na síntese proteica, assim como o GH, na construção de músculo, tá? E olha só que interessante, se eu fizer um treinamento forte, submáximo, eu tendo a naturalmente aumentar de 10 a 37% a produção de testosterona durante o treino e algumas horas após o treino. Então, eu não preciso necessariamente utilizar de recursos externos. Se eu tiver um bom funcionamento de eixo hormonal, eu consigo, através da atividade física e da alimentação, melhorar a minha síntese e a minha utilização de testosterona. Pessoal, os homens, eles tendem a produzir por dia de 4 a 11 miligramas de testosterona, enquanto as mulheres tendem a produzir entre 0,2 e 0,4. Então, olha a diferença. E para todo hormônio que eu produzo, eu tenho cerca de 4 vezes mais receptores. Então, cada hormônio tem um encaixe lá, que é seu receptor, que vai fazer com que ele possa agir e promover a sua função dentro do meu corpo. O que acontece é que quando as pessoas utilizam testosterona sintética, elas utilizam em grandes quantidades. Então, olha o exemplo da mulher. Se a mulher produz entre 0,2 e 0,4 miligramas, ela tem capacidade de 4 vezes mais, ela vai ter uma capacidade de 0,8 a 1,6 miligramas por dia de absorção dessa testosterona. Então, de nada adianta eu tomar um monte de testosterona, sendo que eu não tenho os receptores suficientes. Então, por isso que é muito importante que a dosagem também seja orientada por um profissional da saúde. E quem são esses profissionais? Única e exclusivamente os médicos, tá? Então, continuando aqui, para que serve, né? Para que eu posso utilizar essa testosterona? A testosterona, ela vai agir principalmente na síntese proteica, então aumentando a quantidade de músculo, aumentando a disposição, melhorando a minha recuperação muscular. Então, tudo isso vai auxiliar na performance e no desempenho. Mas, por outro lado, o uso de forma negligente e desorientada da testosterona em excesso também podem causar muitos problemas, como, por exemplo, aumento da ginecomastia, né, que é o aumento do peito para os homens,
supressão do eixo hipotálamo, hipófise, gonadal, então supressão de todos ali as minhas cascatas hormonais reprodutoras, distúrbios de humor, risco de doença cardiovascular, deformação de órgãos genitais, disfunção hepática, resistência à insulina, acne, intolerância à glicose, câncer. Então, olha quanta coisa por trás. Agora, imagina essas pessoas que combinam vários tipos de hormônio sem nenhum tipo de orientação. Então, pessoal, essa unidade ela serviu para mostrar para vocês que recursos ergogênicos são qualquer artifícios que possa auxiliar na produção de desempenho. Alguns têm um custo pequeno para a saúde, outros têm um custo muito maior. Cabe ao profissional orientar esses jovens, orientar essas pessoas a respeito dos riscos para a saúde e principalmente se realmente existe a necessidade de, né? Porque alguns recursos, nós temos ali os recursos ergogênicos que estão no grupo dos legais, que não tem nenhum risco para a saúde, que são orientados por nutricionistas. Nós temos outros que em alguns casos sim, em outros não, e que precisam de uma orientação do profissional de saúde também. E tem aqueles que são completamente ilícitos. E se eles são ilícitos, se eles são proibidos, existe um motivo para isso. Então nós, profissionais da saúde, educadores físicos, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, nós temos que realmente colocar na balança, observar aquele indivíduo e ver se realmente ele precisa daqueles recursos. E mais do que isso, pessoal, qual é o custo que isso vai ter para a saúde dele? Então, independente do objetivo que essa pessoa vai ter, de performance, de desempenho, as cartas têm que serem colocadas na mesa e os riscos têm que ser analisados, tá? E lembrem-se que existem formas naturais, existem formas saudáveis de promover a performance. Não necessariamente precisamos de recursos sintéticos, externos. Tentem primeiro otimizar tudo o que está sob controle, tudo que está sob alcance do nosso próprio corpo. Para então, depois disso, se necessário, com orientação e com responsabilidade, procurar um profissional para pedir um auxílio de suplementação ou de algum outro recurso. Lembrando, pessoal, que reposição hormonal, modulação hormonal é uma coisa muito séria e ela tem sido utilizada para combater sintomas de doenças muito importantes, como, por exemplo, HIV, tratamentos de câncer, idosos com sarcopenia. Então, existem sim efeitos positivos desses ergogênicos, desde que sejam orientados para o objetivo correto. Pensem sobre isso. Vocês são formadores, vocês são e serão formadores de opinião e têm uma responsabilidade sobre o que falam. Estudem bastante sobre os recursos ergogênicos, sobre os riscos e sobre a saúde dos pacientes e alunos de vocês. Espero ter ajudado e eu encontro vocês na próxima. Muito obrigada!